Fui até a bilheteria para comprar um ingresso para o cinema, quando de repente alguém me chamou. Eu me virei e vi uma estranha. Ela se apresentou como Lisa e disse que estava passando alguns dias na cidade. Ela aparentemente me reconheceu. Sua mãe e eu éramos amigas nos primeiros anos de faculdade, ela disse. Fiquei furiosa. Não, eu não quero mais saber dela. Será que algum dia ela vai parar de me perseguir? Eu exclamei. Então, de repente, a Lisa disse que precisava me contar algo. Olá, pessoal! Meu nome é Hailey e eu tenho 15 anos. Me conte, você já se sentiu terrivelmente envergonhado de seus pais? Bem, se isso aconteceu com você, então talvez minha história te ensine algo. Inscreva-se no canal e eu te contarei tudo. Desde que me lembro, foi minha avó quem me criou. Minha mãe me entregou aos meus avós para que eles me criassem quando eu ainda era muito pequena e por isso eu não tinha nenhuma lembrança dela. Meus avós diziam que ela estava ocupada com sua carreira em outra cidade, mas isso não tornou esse fato menos doloroso. Ela simplesmente não precisava de mim. E há muito tempo eu havia aceitado isso. Mas então, um dia, tudo mudou. Era um fim de semana normal. Meus avós e eu íamos fazer compras quando a campainha tocou de repente. Corri para abrir e vi minha mãe. Ela parecia muito feliz, sorrindo de orelha a orelha. Imagina só, ela estava agindo como se nada tivesse acontecido. Você acha que ela simplesmente decidiu ver como sua filha estava? Assim, do nada. Não, foi ainda pior. Ela entrou e disse: Mãe, pai, a Hailey vai morar comigo de agora em diante. Comprei uma casa a 1 quarteirão daqui e quero que fiquemos juntas de agora em diante. Dizer que ficamos em choque era pouco para definir aquele momento, mas meus avós não podiam fazer nada. Afinal, ela era minha mãe. Eu não tive outra escolha a não ser pegar as coisas de que mais precisava e entrar no carro, com uma mulher que eu não conhecia. Foi assim que começamos a viver juntas. Mas, se você espera que eu diga que minha mãe era completamente insuportável, você ficará desapontado. Pelo contrário, minha mãe era perfeita demais. Ela tentava tanto me agradar que eu até me irritava. Ela fingia que gostava dos filmes da Marvel, baixou o TikTok e vivia me enviando vídeos de desafios estúpidos. Eu não acreditava que minha mãe estivesse fazendo tudo aquilo com sinceridade. Ela passou 15 anos sem dar a mínima para mim. Por que isso mudaria agora? Honestamente, eu queria voltar para a casa dos meus avós mais do que qualquer outra coisa, mas eu não sabia como fazer isso. Então, acabei aceitando o fato de que teria que ficar e decidi simplesmente ignorar a tagarelice da minha mãe. Na verdade, eu tinha problemas mais importantes naquela época. Por exemplo, dentro de alguns dias eu iria a uma festa fantasia na casa do Connell. O Connell era um cara de outra turma pelo qual eu era apaixonada. Claro, a festa era uma boa oportunidade para impressioná-lo, mas havia um problema. Eu não tinha ideia do que vestir. Honestamente, quanto mais eu pensava, mais longe eu ficava de encontrar a fantasia perfeita. Eu estava absolutamente desesperada e passei horas no telefone com minha melhor amiga Alice, esperando ouvir alguns bons conselhos, mas eu não gostei de nenhuma das ideias dela. Por exemplo, ela sugeriu que eu comprasse um spray temporário e pintasse meu cabelo para ficar parecida com a Arlequina. Mas isso não era nem um pouco original. Quando o dia da festa chegou, eu ainda tinha dúvidas. E então, de manhã cedo, alguém bateu na minha porta. Eu disse: entre. E vi minha mãe, parecendo que tinha acabado de voltar da Comic Con. Ela estava usando uma peruca roxa, algumas tatuagens temporárias e, para piorar, estava usando uma fantasia. Por um momento, fiquei sem ter o que dizer. Você está louca? Eu perguntei irritada. Ouvi dizer que você estava tendo problemas para escolher uma fantasia, então decidi ajudá-la com isso, disse minha mãe em uma voz feliz. Percebi que ela esteve bisbilhotando minhas conversas com Alice e finalmente perdi a paciência. Você está me espionando? Eu gritei. Naquele momento, lágrimas brotaram nos olhos da minha mãe. Ela começou a inventar desculpas e a dizer que simplesmente notou um pôster da Hit Girl na minha parede e decidiu me ajudar. Ela também comprou a fantasia para me fazer rir, mas não foi nada engraçado. Ela não apenas violou minha privacidade, como também estava velha demais para se vestir assim. Para encurtar a história, acabamos brigando e eu me tranquei em meu quarto até a noite. Liguei para Alice como eu sempre fazia quando aconteciam situações como essa. Faltavam apenas algumas horas para a festa e eu estava quase pronta para concordar com a ideia estúpida de ir vestida de Arlequina. Mas quando minha amiga ouviu sobre a fantasia da Hit Girl, os planos mudaram drasticamente. Hailey,
É uma ideia brilhante, ela insistiu. Você definitivamente deveria ir com essa fantasia. Você não vai encontrar uma melhor. Eu estava prestes a discutir com ela, mas a Alice estava certa. Eu não tinha outras opções mesmo. Além disso, o Connell também adorava quadrinhos e com certeza gostaria da minha escolha de personagem. Então, finalmente coloquei a fantasia que minha mãe havia preparado. Coloquei a peruca, colei as tatuagens e fui para a festa. Minha mãe nem chegou a me ver porque eu saí de casa o mais rápido possível. Eu estava ansiosa durante todo o caminho para a festa. E se todos rissem de mim? Mas minhas dúvidas desapareceram assim que entrei na casa do Connell. Pode ser difícil de acreditar, mas todos estavam olhando para mim. Eu me senti uma verdadeira estrela. Os meninos vieram até mim para tirar selfies e bater um papo. Isso nunca tinha acontecido comigo, até mesmo o Connell. Ele não saía do meu lado. Passamos a maior parte da noite conversando e rindo. Eu jamais sonhei que algo assim pudesse acontecer. Mas quando a festa estava quase acabando, aconteceu algo. A campainha tocou e após alguns segundos, ouvi todos ao meu redor suspirando de surpresa. Eu me virei e vi minha mãe, vestida exatamente igual a mim. O que ela estava fazendo lá? Eu fiquei pasma. Hayley, é hora de ir para casa, ela disse, me deixando ainda mais envergonhada. Achei que minha mãe só quis experimentar a fantasia por diversão, mas descobri que ela também decidiu me humilhar na frente dos meus colegas. Tipo, olha como sou moderna e descolada. Contei para minha mãe tudo o que pensava dela e fugi para passar a noite na casa dos meus avós. Claro, eu não poderia ficar lá para sempre. Então, no dia seguinte, tive que voltar para pegar meu laptop e algumas roupas. Mas o mais estranho é que minha mãe não estava em casa. Eu imediatamente senti algo ruim e decidi dar uma olhada em seu quarto. E sabe o que eu encontrei lá? Nada. Não haviam nem mesmo roupas. Era como se mamãe nunca tivesse morado lá. Eu fiquei realmente preocupada. No caminho para a casa dos meus avós, liguei para ela uma dúzia de vezes, mas ninguém atendeu. Depois de alguns dias de buscas mal sucedidas, finalmente me dei conta. Ela estava bem. Ela provavelmente já tinha se divertido o suficiente e decidiu me abandonar novamente. Meus avós concordaram. Sua filha sempre foi irresponsável e dificilmente mudaria. Voltei a morar na minha antiga casa, como se minha mãe nunca tivesse aparecido. Mas eu não consegui mais viver como antes. Comecei a discutir constantemente com a Alice. Ela não parava de dizer que algo havia acontecido com a minha mãe. Meus colegas ainda não tinham esquecido a façanha que minha mãe havia feito na festa. E até o Connell falava dela o tempo todo. Tudo isso me deixou terrivelmente zangada. Briguei com o Connell, com minha melhor amiga e com quase todos os meus colegas. Eu também menti e disse que aquela não era minha mãe, mas minha irmã maluca, que vivia me imitando e que dessa vez passou um pouco dos limites. Como resultado, eu não tinha ninguém com quem sair. Certo dia depois da escola, decidi ir ao cinema sozinha, mais uma vez. Fui até a bilheteria para comprar um ingresso para o cinema, quando de repente alguém me chamou. Eu me virei e vi uma estranha. Ela se apresentou como Lisa e disse que estava passando alguns dias na cidade. Ela aparentemente me reconheceu. Sua mãe e eu éramos amigas nos primeiros anos de faculdade. Ela disse. Fiquei furiosa. Não, eu não quero mais saber dela. Será que algum dia ela vai parar de me perseguir? Eu exclamei. Então, a Lisa disse que precisava me contar algo. Ela sugeriu que nos sentássemos em um café ali perto. E eu concordei, ainda que relutante. Quanto mais ela falava, mais surpresa eu ficava. Descobri que a Lisa havia se mudado para outra cidade com a minha mãe depois que eu nasci. Elas se apoiavam e contavam tudo uma à outra. Eram melhores amigas. Então a Lisa sabia que meu pai havia abandonado minha mãe quando descobriu que ela estava grávida, levando todas as suas economias. Mesmo que minha mãe estivesse determinada a me criar sozinha, seus pais não a deixaram fazer isso. Mas por que ela nunca veio me visitar? Eu perguntei a Lisa. Os pais dela lhe disseram para construir uma vida decente em outra cidade. E lhe disseram para não voltar antes de conseguir isso. Alguns anos depois, eles conseguiram sua guarda e encontraram uma maneira de manter sua mãe longe de você. Aparentemente, ela conseguiu rever seus direitos parentais, então veio buscá-la. Naquele momento, senti como se estivesse em algum tipo de videogame ou realidade paralela. Tudo em que eu acreditava era mentira. Minha mãe queria ficar comigo o tempo todo, mas não conseguiu. E todas as suas tentativas de me fazer feliz foram sinceras, enquanto eu agia de maneira rude e ingrata. Acho que ela simplesmente não teve coragem de me contar toda a verdade. Onde ela está agora? Eu perguntei. A Lisa disse que não sabia, porque elas não tinham se falado muito nos últimos anos. Mas ela sabia aonde minha mãe morava e, por uma feliz coincidência, estava prestes a ir para lá em algumas horas. Quer vir comigo? A Lisa perguntou sorrindo. Claro, eu concordei.
Tive muito medo de que minha mãe não estivesse em casa, mas quando toquei a campainha, a porta se abriu imediatamente. Minha mãe estava parada ali, parecendo triste e perdida. Eu a abracei e disse que sabia de tudo. Provavelmente foi o momento mais emocionante da minha vida. Minha mãe e eu tivemos uma conversa franca e descobri que a história que a Lisa havia me contado era completamente verdadeira. Minha mãe não tinha ido embora porque ela não me amava. Ela só pensou que eu não seria capaz de amá-la novamente. De qualquer forma, estamos indo muito bem agora. Voltamos para nossa casa, vamos a festivais de cosplay e passamos muito tempo juntas. E toda essa história me ensinou que todos merecem ter uma segunda chance, especialmente aqueles que você ama. Agora me conte, você já descobriu coisas chocantes sobre sua família?